a Giovana, estudante de administração de graduação aqui na UFRJ. Eu queria primeiro contar para vocês o porquê desse tema. Tive a oportunidade, desde o começo da faculdade, de trabalhar com a Fisiocare, que é uma clínica de fisioterapia, que a dona é a mãe de uma amiga minha, e ela estava começando a empresa. Então, tudo que a gente via na faculdade, a gente tentava ajudar ela e crescendo, a gente foi vendo como a empresa ia se desenvolvendo e os problemas que foram surgindo para a gente poder ajudar ela. Então, no começo, ela não tinha a imagem da empresa, só tinha um local físico. Não, se você pesquisava no Google, não achava. Então, foram pontos a cada matéria que a gente foi fazendo, foi colocando isso nos trabalhos. E esse, então, é o meu TCC, que eu vou apresentar semana que vem. Então, um dos motivos de eu trazer aqui para vocês em forma de artigo é ver com pessoas experientes o que eu poderia melhorar e o que ainda está faltando para arrumar para semana que vem. Então, deixa eu falar aqui para baixo. O desafio, um pouco do contexto, é uma clínica em Curitiba, e a dona é a fisioterapeuta Fabiane Ribeiro, e o diferencial dela é a fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapia pélvica ela é muito ligada também a questões do pós-parto, e não é muito difundida, ainda tem Você não vê em todo lugar alguém falando sobre isso. Então, essa era uma das dificuldades também. O nosso problema central é a alta dependência financeira de convênios de saúde. Então, as margens de lucro dela eram muito baixas em comparação ao que ela poderia ganhar em atendimento particular. E o nosso objetivo, então, era elaborar um plano estratégico de marketing para reduzir essa dependência de convênios e ampliar a captação de clientes particulares. Então, para a nossa metodologia, a gente primeiro fez um diagnóstico, então uma entrevista em profundidade com a proprietária, além dos funcionários, para poder saber a opinião deles, o que eles achavam que poderia melhorar, levantamento de dados documentais e observação em loco. Para análise, a gente aplicou a matriz SWOT e avaliação do composto de marketing adaptado para serviços, e como plano de ação, propostas estratégicas focadas em reposicionamento, comunicação digital e produtização dos serviços. Aqui eu trouxe um pouquinho da análise SWOT, então a gente identificou as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no contexto da empresa dela. Então, uma das forças é a excelência técnica em fisioterapia pélvica, mas pouco difundida por ela, atendimento humanizado e personalizado, estrutura física adequada e privativa, e tem uma ótima localização. Ela está localizada perto da Praça do Japão, então fácil de se localizar. Como fraquezas, a gente percebeu a comunicação digital incipiente, a gente construiu junto com ela um Instagram para a marca, seguindo as cores, toda a temática dela, e a gente está começando a explorar essa questão que eu vou trazer sobre poder trazer conteúdos informativos para as pessoas sobre o que é para conseguir captar mais clientes. Então, uma ausência de planejamento formal é tudo feito por ela. Então, ela é que está responsável por todas as atividades lá dentro e ela fica muito sobrecarregada. Então, não tem ela não conseguiu planejar direitinho o que ela ia fazer e quem poderia ajudar ela nisso. Então, os serviços delas não são produtizados. A oportunidade que o nicho de fisioterapia pélvica está em expansão, tem a valorização da qualidade de vida percebida principalmente pelas gerações atuais e a autonomia legal do fisioterapeuta. Como ameaças, a gente trouxe a alta dependência dos convênios, mercado competitivo em Curitiba, muitos fisioterapeutas, e uma concorrência de clínicas de grande volume próximas. Então, a gente também fez uma análise de clínicas que estavam perto, os valores delas e o que elas traziam. Então, a gente identificou como gargalo principal a dependência dos convênios, com essa falta de planejamento estratégico
comunicação digital assertiva, impedindo a autoridade técnica que ela poderia ser convertida de valor percebido para os clientes particulares. A gente trouxe, então, como plano de ação os 4 P's do marketing. Então, sobre o produto, a produtização dos serviços através de protocolos de atendimento completos, aumentando o ticket médio e fidelização. Muitas vezes, como ela é sozinha, ela não consegue ter a gente viu com ela como se fosse um script que ela poderia falar com eles para poder expressar todas as ideias, todas as coisas que tinham na clínica dela. O preço e estratégia baseada em valor percebido, refletindo a exclusividade e especialização técnica. A promoção, posicionamento como autoridade via marketing de conteúdo educativo e prova social. Processo de pessoas, padronização do atendimento e treinamento em scripts de vendas consultivas. Então, aqui, como estratégia de comunicação digital, os pilares da comunicação. Então, como eu disse, o marketing de conteúdo educativo, o Instagram como uma ferramenta para educar sobre o diferencial competitivo dela, a prova social, rotina de coletas e divulgação de depoimentos de pacientes satisfeitos, é uma coisa que ela começou a fazer agora, então ela sempre coloca as imagens do que está acontecendo, quem poderia falar sobre o negócio dela, e recentemente a gente conseguiu que ela estivesse no Google Meu Negócio, que é a otimização para buscas locais de alto valor em Curitiba. É aquele que quando você pesquisa no Google, clínicas de fisioterapia, vai aparecer ali. Antes não aparecia, então ela não conseguia chegar nos clientes dela, além do fato de, por mais que ela estivesse num local bom de visualização física. Então, a gente trouxe aqui de volume para o valor, volume por causa do plano, que acaba trazendo muitos clientes, principalmente que ela tem contato com médicos que sempre recomendam ela. Então, modelo atual com venda de sessões avulsas, com baixo ticket médio e baixo retorno para ela, independência dos convênios. O modelo proposto, protocolos completos de tratamento, então, como um programa de reabilitação pélvica pós-parto, que é uma coisa que você não acha em todos os lugares, e o resultado esperado é o aumento do ticket médio, melhor fidelização e tangibilização do valor do serviço. Então, esse aqui, aumentar a base dos clientes particulares, aumentar o ticket médio e baixar a dependência dos convênios, que esse é o principal gargalo dela. Então, como próximos passos, a gente pensou um estudo para medir o impacto desse reposicionamento no ticket médio dela e composição da receita para possíveis melhorias. E é isso, muito obrigada. Jogando assim para trabalhos muito práticos como esse teu, né, uma metodologia que talvez seja interessante, já estou falando aqui, se você quiser fazer um mestrado na sequência, tá? E trabalhar às vezes até com a mesma temática, é o que ele chama de Design Science Research, a pesquisa baseada em ciência de projeto. Basicamente, o que você teria que fazer aí, e talvez até seja a continuação do teu trabalho, independentemente do que você queira fazer na sequência, é apurar os resultados. Né? O quanto que deu certo, o quanto que aquele planejamento estratégico, análise SWOT, essa estratégia mais ativa em redes sociais, o quanto que isso aí afetou o negócio dela. Né? E para isso, o Design Science Research é uma metodologia que você já planeja antes, para depois medir aqueles resultados. Né? Se você não planejou antes, inclusive como você vai medir os resultados, qualquer resultado é válido. Sim. Tá? Mas enfim, colegas, alguma pergunta para o comentário? Eu queria até agradecer, porque os comentários que fizeram foi a Ana Flora, que ela fez. Eu adorei o comentário, que me ajudou bastante para poder organizar as ideias. A Elisiane e perdão, estava aqui, eu anotei as três. E a Rafaela, elas me ajudaram bastante com os comentários delas a poder melhorar também com a apresentação que vocês vão entender. Então, muito obrigada. Legal, e é bom você ter esse tipo de percepção, porque a gente tende a ter uma percepção de que o revisor está contra a gente, tá? Quando na realidade o revisor ele é neutro a favor, tá? Ele quer que boa pesquisa seja publicada, tá? Então ele não está a teu favor, a princípio, assim, no sentido de publicação, né? Ele está a teu favor, mas ele não está contra você, ele quer te ajudar. Ele, de certa forma, está a teu favor, né? Ele quer te ajudar a ser publicado. Então,
A gente sempre deve olhar, por mais que a revisão venha diferir daquilo que a gente gostaria, que abra o coração e tente ver, encontrar ali alguma coisa que possa te ajudar a melhorar. Então, nesse sentido também, Giovana, muito legal essa tua atitude com relação às revisões.